Bem-vindos à terceira temporada do podcast Mentes de Sucesso, que é possível graças ao apoio de empresas como a Clínica de Estética Azaveira, que acredita na transformação das pessoas, e também ao Estúdio Lounge, que nos traz essa estrutura para fazer um programa legal para vocês. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mentes de Sucesso, podcast que compartilha histórias de pessoas normais, porém incríveis. E hoje a gente não tá aqui devendo nada dos outros, pelo contrário, sempre trazendo histórias maravilhosas. E hoje, cara, professor, empresário, investidor, trajetória de mais de 10 anos em vendas e legal, voltado para a área de saúde e estética. O cara casado, família, 41 anos, jovem pra caramba, né? A gente sabe que 41 anos hoje tá no plástico. E pai de 2 filhos, proprietário de 2 empreendimentos, inclusive um deles parceiro nosso aqui da clínica. E hoje eu tô com ele, Rodrigo Parra. Rodrigo, muito bem-vindo ao nosso podcast Mente de Sucesso. Obrigado, viu? Hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre vendas, sobre empreendedorismo, bora lá. Resultados, fracassos, né? Porque é isso aqui que fala o nosso negócio. A gente às vezes olha só a foto, mas não vê o filme, né? Acha que é tudo lindo, né? Acho que é tudo lindo. E eu sempre gosto de fortalecer isso, de mostrar as dificuldades que todo mundo passa durante a trajetória, novos projetos, né? Porque quando a gente vê bilionário falando, ele também fala lá dos erros que ele cometeu, das coisas que ele fez, né, cara? Rodrigo, vamos já olhar para essa parte de vendas que é o teu core, é o teu negócio, é o que você domina, que você manda bem. Como é que foi, conta pra gente, como é que foi o seu início na área de vendas? Por que que você acabou escolhendo o nicho de saúde e beleza? Bom, começo com vendas começou há muito tempo, né? Minha primeira experiência com vendas, eu não tinha nem 10 anos de idade. Eu cresci em Monte Aprazível, aqui do lado, e quando eu era pequeno, né, eu tinha uns 9 para 10 anos, eu vendia doce na rua, pra você ter ideia. Meu pai comprava aqueles doces caseiros, tipo paçoca, pé de moleque, sim, né? Um clássico. Um clássico, né? E, cara, eu adorava aquilo de se comunicar, de sair, de oferecer. Eu até brinco que a gente, claro, não tinha essa percepção naquela época, mas hoje, quando eu olho lá para trás, eu percebo tanto que isso é evidente, que venda é muito mais emoção do que razão. Porque eu saía para vender, imagina, um menininho mirradinho, 9 anos de idade, ali na rua, batendo palma de porta em porta. Eu vendia muito mais do que outros adultos que estavam vendendo. Mas por quê? Porque emotiva muito mais uma criança vendendo do que um adulto. E não era o doce. A pessoa não estava comprando doce. A pessoa estava me comprando, né? E, então eu sempre fui apaixonado por vendas, né? Mas depois fui para a faculdade, comecei a trabalhar como professor, saí um pouquinho, né? Pós-faculdade no segmento de vendas. Mas daí um tempo tive uma oportunidade de voltar para trabalhar com vendas numa multinacional, no segmento de saúde e beleza. Né? Era uma empresa, hoje ela não está mais no Brasil, mas ela ficou durante muito tempo aqui, uma empresa muito grande. E aqui, nessa empresa eu tive a oportunidade de lapidar, de entender realmente o que era vendas, né? E como era uma empresa na área de saúde, qualidade de vida, bem-estar, beleza, né? Acabou que eu fui me familiarizando muito com esse segmento. E aí dentro dessa empresa foram muitos anos, eu comecei com a parte de vendas, mas eu fui... Vendedor mesmo. Eu comecei como vendedor, mas eu fui estruturando a minha própria equipe de vendas. Então, eu fui responsável por mais de 1.500 pessoas, liderando mais de 1.500 pessoas aí. Isso, então, esse volume aí era o quê? Estado, Brasil? Era nível Brasil. Nível Brasil. Aliás, até fora, porque como era uma multinacional, eu tinha pessoas da minha equipe que estavam, por exemplo, em Portugal, por exemplo, que estava na França, que estava nos Estados Unidos, mas faziam parte da minha equipe, né? Então... pulverizou, né? Algo que começou de uma forma, confesso que até despretensiosa, né? Porque eu tinha a minha profissão, naquele momento, a minha carreira como professor era o meu carro-chefe, e eu comecei a trabalhar no segmento de vendas mais para um complemento de renda. Entendi. Mas aí as coisas começaram a se inverter. Mas você lecionava o quê? Você era professor de quê?
de química, cara. Cara, olha que legal, ó. Professor. Isso é muito louco. Até agora, todo mundo que eu entrevistei teve guinada de carreira. Total. É Total. muito maluco, né? Isso Muitos anos mostra aí dando- uma habilidade de se adaptar ao novo. Lógico, é isso. De estar aberto, né? Eu sempre falo Então, isso. tu é formado em química. É isso? Sou formado em biologia e química. E aí lecionei durante muitos anos Escola. em escola. Aham. Cursinho, pré-vestibular. E aí, como é que você começou a vender profissionalmente? Então, Nessa área de saúde mesmo? eu Você foi por buscar emprego, alguém te indicou? Como é que foi isso? Na verdade, amigos em comuns, né? Uhum. Conversando, eu falava assim, ó, eu sinto que eu gosto de dar aula, mas sei lá, tá faltando alguma coisa, Aham. né? E nessa época a gente já estava empreendendo como Pilates. Nosso Pilates também tem mais de 10 anos. Então nessa época Você já era casado? eu já era casado, eu professor e tendo o estúdio de Pilates. E tua esposa é dessa área. Dessa área, ela é fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta, ela era da área da saúde. E conversando com umas pessoas que trabalhavam dentro dessa empresa, cara, se você quiser, se rola, você entra, vê como que você Se não der certo. Se não der certo, eu falei, o que eu tenho a perder? Tem nada a perder, velho. Aí Mas você manteve a eu escola. mantive isso que é legal. Então, por isso que eu falei que foi de uma forma despretensiosa. Sabe assim, eu falei, pô, o meu tá garantido, não tenho nada a perder. Por que não, né? Claro. Arriscar. E sabe o que é legal? Que mesmo sendo um complemento de renda, algo à parte, em pouco tempo ele superava muito, né? Não, vendas é sensacional. É sensacional, né? E é legal, cara, que como professor e como vendedor, eu senti algo ali, o glamour da profissão, né? Pô, tudo bem, professor não é longe a profissão mais bem remunerada, mas é o professor. Sim. E é muito engraçado que com as vendas eu conseguia um financeiro muito maior do que como professor. Só que quando eu falava que era professor, soava de uma maneira diferente quando você é vendedor, né? Vendedor é chato, né? Cara, É aquele estigma, né? totalmente. O cara é meio, assim, meio cego, ele quer convencer a gente. Claro que não é isso, não né? é A gente isso, sabe que hoje, não é assim, isso. por exemplo, Mas né? tem esse estigma, né? Tem esse um certo preconceito. No sentido literal da palavra, existe o preconceito quando alguém... Por exemplo, se uma mãe vê o filho dela falando, mamãe, quando eu crescer eu quero ser vendedor. Ah, não, filho. Pelo amor de Deus. Vai estudar, né? Vai estudar. Porque você entende como já vem esse preconceito? E pela Forbes mesmo, a profissão mais bem remunerada no mundo é a de vendedor, cara. E é a única que você não precisa ter uma formação. Em nada. Exatamente. A maior formação de vendas, por todas que você faça, é vender, né? É estar na rua, é estar no contato. Mas, cara, depois, Fabiano, eu percebi que, claro, é muito tempo hoje, como você disse, trabalhando com vendas, hoje é meu core, mas, cara, o que hoje não é vendas? Cara, eu não consigo ver. Não tem nada que não é venda. É que a gente não tem essa percepção, né? Que tudo que a gente faz é intencionalmente para vender algo. Então, se tudo é vendas, por que não entender melhor? Né? Até a percepção do empreendedor, porque geralmente a gente acaba tendo o nosso propósito, né? Por exemplo, o propósito de um dentista é tratar dentes, né? O propósito de um engenheiro é fazer projeto, construir casas, pontes. Só que quando a gente vai para o mercado, o nosso propósito é vender. Exato. É isso. E o que a gente sabe fazer é o que a gente vende. Exatamente. E enxergar isso, né, cara? Enxergar isso Mas isso também vem da cultura brasileira. Total. Do empreendedorismo. Não, isso aí... Mas vem mudando pra caramba. Você acha que esses últimos vamos pegar aí 5 anos... Essa questão de vender, de se destacar, não tá mudando muito a forma de ser vista, né? A maneira como as pessoas estão olhando para a venda já está diferente. Tá diferente. Tá diferente. Não é mais, né, aquela maneira enraizada, né? Que o vendedor é o vendedor chato. Hoje todo mundo sabe que tem que vender. E aí existe uma lacuna, né? Tem o chatinho. Não, tem. Sempre vai existir, não Até porque a persistência faz parte de um processo de venda, né? Também você tem que saber quando sair. Exatamente. A persistência faz parte, mas tem de tudo. Mas eu falo que é um mau vendedor. A gente sabe que existe
em qualquer área, né? Sim. Tem o bom dentista, tem o dentista mais ou menos, tem o mal, tem o médico legal, o médico... E vendedor é igual. É Tem igual. o vendedor que é bom e ele nunca vai ser chato, porque ele é bom, né? E tem o vendedor que é ruim, aí esse é o chato. Esse é o chato. Esse não sabe Esse é o vender. chato. Rodrigo, baseado naquilo que a gente falou sobre erros e tudo mais, nesses 10 anos, você consegue compartilhar pra gente qual foi o seu pior erro que você cometeu, vamos dizer, no início da carreira ou agora? Porque erro é aprendizado, né? Você consegue puxar alguma coisa na sua mente e falar, cara, isso aqui foi um erro e foi uma chave, uma virada de chave pra mim. Cara, é o que você falou, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, né? Então, hoje, a hora que eu olho para trás, eu não vejo assim como um erro grotesco, mas eu vejo como coisas que eu faria muito diferente, sabe? Principalmente nessa área de vendas, a gente tenta ser muito solitário, né? Eu falo assim, putz, não vou compartilhar meus clientes, eu não vou compartilhar minha estratégia, não vou Cliente é fazer meu. nada, é meu, É né? meu. E isso eu vejo como um erro. Isso eu vejo como um erro. Que hoje, cara, a ambiência é tudo. Então hoje, se eu olho para trás e eu penso assim, putz, o que eu faria de diferente? Hoje eu teria sido muito mais aberto, eu teria sido muito mais comunicativo com outros profissionais da minha área, trocado muito mais figurinha, sabe? Criado realmente uma base mais forte do que ter tentado caminhado sozinho. Porque deu resultado, mas foi um caminho bem árduo. Sim. Talvez teria sido muito mais fácil, mais rápido, tudo que eu conquistei, se eu tivesse me cercado de pessoas boas, pessoas profissionalmente melhores do que eu, onde eu podia me amparar, né? É a famosa ambiência, cara. Se você estiver bem ambientado, você progride muito mais do que quando você está sozinho. E eu trilhei durante muito tempo um caminho sozinho, mas não era nem por opção. Era porque não tinha a ideia do que poderia Sim. me ajudar, me auxiliar, me Direcionamento, direcionar, né? Uma exatamente. liderança voltada para isso. Exatamente. Às vezes acontece isso e é muito normal. Você tem um puta de um vendedor, o cara é bom pra caramba, arrebenta. Aí você tira ele da posição de vendedor e você quer levar numa posição acima. Só que ele tem a visão do meu. Exato. E a hora que você tá em Não. cima, você precisa ter a visão do compartilhar. Exatamente. E isso é um erro e pode ser um grande acerto também. E aí já vem essa minha outra pergunta. Foi esse momento que você percebeu, cara, ao invés de ser um vendedor solitário, eu tenho vocação para liderar, né? Eu enxerguei que a venda ela é mais ampla, a gente pode potencializar se eu compartilhar. E qual que foi seu primeiro desafio como gestor nessa parte de vendas? É legal o que você falou, né? Porque quando a gente pensa em liderança, cara, para mim, eu tenho isso muito claro. A gente não forma líderes, a gente descobre líderes, né? Líder diferente, para mim é uma qualidade que, diferente de muitas outras, é muito difícil de se forjar, né? A pessoa, ela nasce com essa vontade, né? Com essas características que faz com que ela se destaque. E muitas vezes o próprio líder demora para ele se ver como líder. Quem está ao redor o enxerga como líder, você entende? Porque o líder é aquele que, muitas vezes, é aquele que não se vê. Não se coloca. Na verdade, né? ele não se coloca, mas não ele se impõe. Ele não se impõe. Não se impõe. Ele não se impõe, mas a própria atitude dele fala mais alto, sabe? É aquela famosa frase, né? Que o que você faz fala muito mais alto do que você diz. Então, a própria postura, a proatividade, a sua entrega, a sua doação, porque um líder sempre está se doando pelos demais. Então, esse posicionamento faz um líder. Por isso que a gente não consegue pegar uma pessoa e transformar ela em líder, porque é algo muito inato dela, né? Algo que pertence realmente a ela. E comigo foi igual, né? Quando eu percebia, era porque várias pessoas já me via com... Um fulano vinha, o outro vinha te pedir ajuda. E pedir ajuda, tal. E superiores ou pessoas que já estavam há mais tempo falavam assim para mim, ó, cara, você é um líder forte, você tá entendendo isso, você tá enxergando isso? E é difícil a gente... Falar, não, eu faço meu trabalho. Exatamente. Você, cara, não faço nada. E é muito engraçado isso, né, cara? Que para nós, para quem tem essa posição, às vezes você tá fazendo um arroz com feijão, você tá fazendo o mais básico, né?
Só que o que para você é o mínimo, é o básico, já está muito além do que a grande maioria das pessoas fazem, da grande maioria. E aí, respondendo a tua pergunta, talvez vai um pouco de encontro a isso, né? Eu demorei muito para assumir essa posição, sabe, de líder, mesmo dentro dessa posição de liderança dentro dessa empresa. Eu sempre fui muito por uma forma muito passiva, sabe? Fui deixando ir. Eu vejo isso como um erro. Mesmo tendo um resultado muito bom, muito legal, eu percebi que se eu tivesse despertado esse lado de chamar realmente a responsa ativamente para mim, eu teria ganho ou deixado de perder muita coisa, sabe? Eu vejo isso que um gestor precisa ter esse feeling, né? E eu demorei para amadurecer isso, demorei para ter essa sacada, né? Porque não era do ramo corporativo. E eu sempre... E o ramo corporativo não é fácil. Não né? é fácil. Ele é pesado, ele é cobrança. Ele é cobrança, cara. E eu não tinha isso. Assim, ó, uma coisa muito ruim, cara, isso para qualquer área, para qualquer profissional, é quando você fica com um pé em cada canoa, você fica naquela dualidade. E eu vivi em isso durante muitos anos, porque eu tinha a tranquilidade financeira de ser professor, né? Então, faça sol, faça chuva, eu tinha o meu ali mínimo garantido, então isso me colocava numa posição de conforto, numa péssima zona de conforto. Então, quando, outro lado, eu via que eu era meio que desafiado, principalmente pela gestão, e o caldo estava engrossando, eu estava tendo uma equipe cada vez mais robusta, uma equipe cada vez maior, e essa equipe necessitava, ansiava por uma pessoa central ali, eu meio que me afastava, né? Então, hoje eu vejo isso. Se eu tivesse uma noção empresarial mais consolidada naquela época, né? Eu teria assumido essa responsabilidade de liderança, de gestor, de uma forma mais eficaz do que como foi acontecendo. Realmente Legal. a maturidade demorou um pouco para chegar. E aí você ficou dentro desse ambiente corporativo. E quando é que foi essa tua nova transição? De sair do ambiente corporativo e falou, cara, peraí, vou trabalhar com mentoria. Eu enxerguei ali alguns problemas empresários da área da saúde, da beleza. Eu posso pegar isso que eu aprendi e multiplicar diferente. Isso. O que te levou a mudar? Por que você foi por esse caminho? De novo, cara, foi acontecendo e não foi algo premeditado ou pensado. O que aconteceu? Essa empresa, essa multinacional que eu trabalhava, ela foi vendida por um grande grupo europeu e esses novos proprietários, esse grupo fechou o mercado brasileiro. Então essa empresa, ela fechou aqui no Brasil. Operação fechou do dia para noite. Literalmente, fechou a América Latina como um todo. Eles centralizaram a América Central, Norte, Europa, Ásia e América Latina. Então tinha Brasil, Argentina, Uruguai, fechou tudo. E aí, cara, eu já tinha um grande know-how no segmento de área e saúde. Nesse momento, nosso estúdio de Pilates ele estava muito bem estruturado, muito bem consolidado. Mas você já tinha parado de dar aula? Não 100%. Pelo amor de Deus, não 100%, cara. A aula estava lá no corporativo e já estava começando a ir para o caminho da mentoria e empreendendo. Caramba. Empreendendo em 2 segmentos, porque nesse intervalo de tempo eu me aventurei, foi uma aventura. Eu queria porque queria, aquelas coisas, né? Assim, ó, que não tem nada a ver. Queria porque queria um estúdio de tatuagem e abri um estúdio de tatuagem, cara. Mas você só gosta da tatuagem, você não sabe tatuar. Não sabia tatuar, mas empreender eu gosto. E aí eu falei, puta, que legal, vamos abrir um estúdio de tatuagem também. E abri um estúdio de tatuagem com um grupo de tatuadores tatuando lá dentro e tal. Mas, cara, nada a ver com o que eu tava indo, sabe? Não é à toa que fiquei, acho que 4 ou 5 anos com esse estúdio, depois eu acabei passando. Bastante tempo ainda. Fiquei bastante tempo. Acabei passando porque ele... Aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Ele ocupava muito tempo, ele demandava energia e não me dava o retorno que eu queria. Então, acabei passando. Mas você falou de empreender, era isso. Era aula, era o estúdio de tatuagem, era o estúdio de pilates, era essa empresa que estava fechando o mercado, mas ainda a gente tinha uma certa atuação. E aí, a partir desse momento, quando definitivamente eu parei as atividades com essa empresa, eu falei assim, bom, vou continuar, né, trabalhando com a gestão do Pilates e vamos abrir um novo empreendimento, que aí veio a ideia de começar a montar estruturar um novo mercado, que é o que hoje terminou com o Bang, mas estamos falando lá de trás.
É algo que, querendo ou não, veio amadurecido já de alguns anos, que a gente pesquisando, se diferenciar. exatamente. E nesse intervalo de tempo, Aviane, o que aconteceu? Muitas pessoas nos procuravam, a mim e a Sabrina, para pedir dicas, conselhos sobre o estúdio. Uhum. Ah, eu tenho um estúdio, porque a Sabrina, por exemplo, fazia um curso, conhecia ali umas 20 meninas de várias cidades diferentes. Depois começava. O que vocês estão fazendo? Como que vocês fazem? Por que o estúdio de vocês tem tantos alunos? Como vocês conseguem uma precificação dessa? Tal, tal. E aí isso, cara, eu comecei a ter a sacada que o que era óbvio para mim, para nós, estava tirando sono de muita gente. Uhum. E aí pintou a ideia de montar algo que fosse mais para gestão Começou assim, pô, eu vou pegar todo esse know-how que eu tenho, eu vou ensinar essa galera a vender dentro do Pilates, a estruturar, a ter uma gestão legal. Uhum. E começou desse jeito, com pessoas dentro do estúdio de Pilates. Só que aí do estúdio de Pilates começaram a fazer indicação, ó, meu amigo tem uma clínica de estética, você não ajuda ele? Ô, o meu tio, ele é dentista, não sei quem é médico. E aí o programa de mentoria acabou sendo voltado para empresários da área da saúde e da beleza. Por que empresários? Porque eu trabalho essa parte de gestão, né? Uhum. Então eu não trabalho com o profissional afim, por exemplo, o fisioterapeuta, que exerce a função, talvez num paciente domiciliar, alguma coisa. Mas sim o fisioterapeuta, por exemplo, que é dono... Que empreende. Que tem dono de que abre o teu negócio ali. Exatamente. E vai viver a vida difícil do empreendedor. Do empreendedor. O famoso matar um leão por dia. Eita, só sabe quem se mete. Mas é uma delícia, né? Não é viciante isso? É viciante, cara. É viciante, pelo amor cara. de Deus. Não dá. Depois que você empreende, cara, depois que você sai do CLT, você sabe o que é. Não é fácil, é desafiador. Cara, é muito mais difícil. Mas a liberdade, o fato de você ter liberdade, você sai daquela gaiolinha, cara. Mas é um misto da liberdade com a prisão, né? né? Eu tenho minha liberdade, mas não. Se não dá, a tua liberdade vai até a página 3, vai né? até a página 3, porque né, depois dali pra frente você tá preso, porque você é refém do seu próprio negócio. No seu momento de liberdade, você ainda tá com a cabeça lá no negócio, né? Mas você sabe que eu trabalho muito isso, cara, porque não é o cenário ideal. Não é. E não é porque você empreende que isso é o normal, né? Não mas vamos normalizar. Mas é a cabeça do empreendedor. O próprio perfil do empreendedor é o desconforto. É de estar preocupado, de querer fazer. Então, ele não consegue se desconectar. É isso. E acho que é a parte da maturidade. Exatamente. Né? De você aprender. Cara, você pode tirar o freio. Tirar o freio não é abandonar o teu negócio. Perfeito, né? cara. E você vai melhorando. E flui muito mais. Aliás, a hora que você descobre que você pode tirar e botar gente para acelerar. Sabe quando você está no olho do furacão? Você não tem perspectiva geral do seu negócio. Quando você dá um passinho para trás, você olha por cima, você fala, pô, que legal. Então, agora sim eu consigo gerir o meu negócio, entendeu? É um processo, né, cara? É um processo. Não adianta você querer pular etapa. Não tem como. Você querer mudar a mente de uma pessoa, ela vai ter aquele momento. Claro, às vezes você pode plantar uma sementinha, né? Sim. Ajudar ela no percurso. Mas depende Não, é o que você falou, é muito maturidade. É maturidade. Você já, assim, experiência com profissionais autônomos, que tem o seu consultório, que às vezes começa um negócio um pouquinho maior. O que você considera, assim, qual que é o maior gap desses profissionais empreendedores dentro de micro e pequenos negócios? Tá. Bom, respondendo dentro do nicho que eu trabalho, como eu trabalho com empreendedores do segmento de saúde, para mim é nítido, cara, quanto mais bem colocado profissionalmente, com a realmente sua profissão afim, mais ele deixa a desejar como empreendedor, cara. É impressionante. É uma balança que está inversamente proporcional. Inversamente proporcional, é uma balança que está completamente pendida. Então, eu vejo assim, por exemplo, aquele cara que ele não consegue tirar o jaleco branco, sempre faço essa analogia, ele não consegue se ver sem o jaleco, sem estar ele executando o procedimento, o negócio dele tem problema. Como gestão, o negócio dele tem problema. Porque são duas pessoas totalmente diferentes. E nós estamos falando de um microempreendedor que ele não precisa ter um grupo de colaboradores. Ele pode centralizar tudo, né? O exército de um homem só. Mas equipe. Exato. Porém, ele precisa ter momentos onde ele por exemplo,
o médico, o dentista. Tira o chapéu, coloca o outro. Exatamente. Eu falo, precisa se transvestir, tira o jalequinho, mas agora coloca o terninho ali de empresário, cara, e assume as rédeas do negócio. Então isso é muito nítido, cara. Quanto mais o cara quer exercer a sua profissão, mais dificuldade, distante, mais distante ele está de um cenário ideal para o seu negócio. E isso é até experiência própria. Muitas vezes a gente sabe o caminho que a gente tem que ir. Só que você tem que entrar num caminho que você vai errar pra caramba, cara. E aí você é tão seguro daquilo, igual você falou assim, eu sou um puta de um profissional. Exatamente. Eu me respeito e tal, eu não erro, vamos dizer assim. Exatamente. E aí tu tem que ir pra um negócio que você não sabe fazer, Exato. que você tem que chegar pra uma pessoa e falar assim, eu não sei fazer isso. É isso. Aí ele se apequena. E muitas vezes ele deixa de fazer pelo medo de se sentir pequeno. E não é, cara. Perfeito. Todo mundo tem um trajeto do aprendizado. E você sabe que o que eu mais escuto é assim, ó, eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu vou ficar um pouquinho, né? Mas espera aí, vamos lá. O que você não gosta? Aí cai exatamente no que você falou. Eu não gosto porque eu não sei. E o fato de eu não saber me desconforta, e é por isso que eu não gosto. Eu não gosto de ver no desconforto. Então, e você percebe, cara, que é tão nítido isso, do ponto de vista assim, ó, pessoas que têm um espaço já, uma clínica, um consultório, estrutura legal. muito legal, não tem ideia do faturamento, não sabe nem diferenciar o que é uma receita de lucro, de faturamento. E aí você começa a perguntar, ele fala assim, ó, eu tô com vergonha de responder, mas eu não sei. Cara, mas como que você é o dono do seu negócio? É inconcebível, você entendeu? É o que você falou. Ele sai dali aprendendo a fazer o negócio dele, o procedimento dele, né? Ele não sai dali eu nem culpo, porque, por exemplo, você pega um médico, isso pra mim, dentro do grupo profissional que eu trabalho, médico talvez seja o mais acentuado, cara. Ah, dentista também, eu vou colocar minha categoria no meio. Não é? Mas quantos anos estudando... você só vê aquilo. Você vê aquilo. Que matéria você teve na faculdade sobre gestão? Não. Eu vou falar pra você, eu não lembro de ter existido a palavra empresa dentro da faculdade. É consultório. Teu consultório, tua clínica, não existe a palavra empresa. Tem lá bioestatística, não sei o que lá, mas não tem gestão de negócio, gestão de empresa. O básico, bota o Sebrae dentro da faculdade. Um básico, cara, né, cara? Faz lá, bota o Sebrae dentro da faculdade, vocês vão ter uma disciplina de gestão. Acabou, cara. Isso mudaria muito. Total. Muito. E eu vejo assim, ó, só pra fazer um gancho com o que você falou, né? É tão distante essa realidade que, voltando até que nós estávamos falando de venda, independente de ser um médico ou um dentista, ele precisa vender. Tudo bem que o sonho dele é atender, levar qualidade de vida para a pessoa, mas sem executar a venda, isso não existe, o sonho dele não se realiza. Muitos vêm para você dizendo, vender é enganar. Vender... Não. Eu escuto pior. Eu não posso usar, dentro, por exemplo, de um consultório, eu não posso usar a palavra cliente. Não se refere como cliente, são meus pacientes. Claro, respeito, mas independente dele ser seu paciente ou não, quando você tirar o seu jalequinho e quando você colocar a tua roupinha de empresário, essa mesma pessoa, ela vai ser chamada assim do seu cliente. Porque você está executando uma venda, você vai tratar ela. Por isso que precisa ter essa dicotomia. Né? E não precisa ter medo de Não precisa falar que o seu paciente é o seu cliente, entendeu? Né? É natural, é o que acontece. A gente precisa vender para a gente sobreviver, senão não sobrevive. E outro passo de evolução é sair do eu-keep para uma equipe, né? Sem dúvida. É você conseguir trazer pessoas para... Não é fácil. Vou usar um exemplo aqui, cara, que me assustou demais. E infelizmente é uma realidade. Ontem eu saí da curva, fui lá comer um lanchinho, né? Fazer propaganda aqui, né? De graça. Propaganda, mas acaba não sendo positivo. Fui lá no BK. Aqui da Andaló, esse aqui perto. Chegamos fechado. Meio-dia. Fechado. Estamos atendendo drive. Entrei com o carro no drive, pedi. Falei, moço, por que tá fechado? Ele falou, falta de funcionário. Falei, cara, mas como assim falta de funcionário, cara? É isso. E é uma empresa estruturada, tem processos, claro. Tem RH, tem uma caralhada de coisa. Imagina isso para um pequeno empresário, para aquela pessoa que só confia nela e tem dificuldade para ir adiante, né? Como que você lida com isso com o teu
com o teu mentorado, com a tua consultoria, de falar, cara, você precisa colocar uma pessoa aqui dentro para fazer isso para você. Cara, o que acontece? De modo geral, o corpo colaborativo, o colaborador, ele é um gargalo, cara. É muito difícil. Atualmente, a gente ter pessoas bem qualificadas para trabalhar com a gente é muito complicado. Eu acho que eu atrelo até um pouco essa fase que a gente tá, essa galera mais jovem, sabe? Realmente, nós estamos passando por uma transição onde é muito difícil você conseguir pessoas bem qualificadas, então eu bato muito na tecla do ponto de vista que, a partir do momento que você tem alguém, você tem que valorizar, porque senão você não consegue. Perfeito. Só que em alguns... Reter, né? Reter, Valorizar. você tem que valorizar, porque você não pode perder, é muito difícil, cara, conseguir outro, substituir, né? Não é fácil. E dependendo do segmento que a gente está atuando, cara, que a gente está trabalhando, vou usar até, por exemplo, estética, né, da sua área. Você hoje não exerce, né, a função aqui dentro, né, de você ser o esteticista e de fazer o procedimento. Mas vários mentorados meus que têm isso, acaba sendo muito difícil. Por quê? Primeiro, que é o que você falou, ele confia basicamente no serviço, na entrega dele. Então, para ele delegar um cliente, alguma coisa, assim, a confiança demora para ser estruturada. Então, começa aí. Segundo, é difícil ele conseguir alguém legal. Então, até que ele consiga e ele capacite, treine essa pessoa... Às vezes ele desiste. Ele desiste. Quantos eu vi? Ah, já desisti. Exatamente. Eu já desisti de achar alguém. Porque, cara, é difícil. É difícil mesmo. E o terceiro ponto é que às vezes, até a própria estrutura desse microempresário, desse microempreendedor, não permite que ele remunere bem essa pessoa. Então, começa numa sinuca ali, né? Exato. E aí, o que acontece? Ele gasta tempo, energia treinando essa pessoa pega a mão do negócio e vaza. E vai abrir o seu próprio, começar de uma maneira mais, né, pequenininho, um empreendimento mais pocket ali dentro de casa e tal. Mas com a sensação de liberdade. A sensação de liberdade. É a sensação. É a sensação de liberdade e o profissional ficou de novo a navios, entendeu? Então, realmente é muito difícil, cara. É um dos gargalos que a gente tem. Então, conseguir um bom profissional, você tem que remunerar bem, você tem que reter ele, porque senão ele vai sair. Então, e voltando também um pouco que nós estávamos comentando até antes da gente começar as gravações aqui, quando você cria um senso de pertencimento desse profissional dentro da empresa, entendeu? Mesmo seja uma empresa pequena, mas quando ele se sente valorizado, mas não necessariamente financeiramente, você entendeu? Ele se sente valorizado porque ele sente que ele faz parte daquilo ali. Ele sente como se fosse dele, de certa maneira. Isso é a melhor forma de retenção. Isso faz com que a pessoa vá trabalhar feliz, ela entregue o máximo, ela seja proativa, né? E nós não estamos falando por dinheiro, porque dinheiro é muito volúvel, cara. Sim. A pessoa, você vai pagar muito bem a pessoa, mas ela é maltratada. Maltratada, mas ela ganha muito bem. Vai chegar uma outra pessoa que vai superar a tua oferta e ela não vai pensar duas vezes. Tem aquela remuneração emocional ali no negócio, né? Cara. Que tem que acontecer. Um clima organizacional, né? É importante. Tem que existir hierarquia, né? Mas eu, particularmente, eu gosto de olhar para a hierarquia como uma definição de papéis, cara. Não como uma pirâmide. Né? Eu sempre gostei muito de que a hierarquia fosse mais horizontal do que vertical, né? Um sobre o outro. Claro que eu posso ter um papel de liderança onde eu gerencio uma equipe. Mas o que me torna superior a essa equipe? Né? O que me torna superior ao outro? Então, eu acho que é muito importante a gente começar nesse passo de nivelamento. Não nivelamento, claro, vai ter salário diferente, vai ter responsabilidade diferente, vai ter cobrança diferente, mas é no sentido de nivelamento humano. Né? E eu acho que é isso que as gerações hoje estão olhando um pouco mais, que conflitam com as mais antigas. Exatamente. E você não consegue gerar essa convivência, né? Exatamente. Existe atrito entre essas duas gerações, mas é por causa disso. A geração passada, a geração um pouco mais velha, ela vê exatamente uma hierarquia vertical, é o que você falou.
Existe o supervisor, eu tenho quem manda em mim e tem quem eu mando. E é usado esse Manda termo. quem pode, obedece quem tem Exato. juízo. E hoje em dia não é mais sobre mandar. Uhum. Eu vejo com bons olhos que dentro de uma estrutura empresarial a gente precisa de uma hierarquia para organizar. Uhum. Organizacionalmente fica muito, muito redondo, porque você sabe a quem você responde. Não é para quem você deve satisfação, mas imagina que pintou um determinado problema, algo inédito, o fluxo da comunicação fica melhor, porque você sabe para quem você remete, o outro passa, então se resolve. Agora, sem Papéis essa... definidos. Exato, sem essa organização a gente não tem. E não deixa de ser um tipo de hierarquia. Claro. Não deixa de ser. Mas é o que você falou, hoje é muito mais uma hierarquia horizontal do que vertical. Sim. E quando a gente tem esses dois públicos diferentes trabalhando junto, sempre vai existir essa treta, né? Pô, né? Olha o jeito que ele tá falando comigo, quem que ele acha que é? E o outro, ele tem que obedecer, né? Uhum. Entendeu? Sempre vai existir. É uma coisa que eu sempre critiquei muito no sentido de, não, a equipe tem que se ajudar, tem que se ajudar. Falei, cara, você imagina se dentro de um jogo de futebol o goleiro tiver que sair do gol para fazer gol. Só teve o Rogério Ceni louco fora, né, da curva. Vai dar ruim. É isso. O goleiro tem que fazer. A melhor equipe que se ajuda é aquela onde a pessoa faz o papel dela. Exatamente. Se você jogar pro outro porque é uma equipe, não vai dar ruim, cara. Não funciona como equipe. Essa história de, eu tenho que ajudar o outro. Cara, você tá ajudando o outro não tá fazendo o trabalho dele. Exatamente. Você não tá fazendo o seu, Você não tá fazendo o ele seu. não tá fazendo o dele, ou seja, a equipe como toda já desestruturou. Eu sempre falei, cara, a melhor ajuda de equipe é fazer o teu. Cada um faz o seu muito bem feito e é a melhor Então, equipe a que tem, hierarquia cara. serve para isso, para definir o teu papel, até onde você vai, o que você pode fazer e trabalhar todo mundo junto. Bom, pessoal, ó, agora é o final da nossa primeira parte com o nosso amigão Rodrigo aqui, mas não acabou não. Fica aí, aguenta que a gente vai soltar a parte 2 da entrevista que tá sensacional.